Olá pessoal, aqui é a Caroline Portela, do portal Eurofranquias, o portal de franquias da Europa, e nós estamos aqui para conversar com o Cândido Mesquita e o Fernando Cardoso a respeito da franquia House Shine. House Shine é líder em limpeza profissional aqui em Portugal e tem muitas informações para disponibilizar para vocês, atualizadas, né? Nós já falamos uma vez com o Fernando e com o Cândido, agora temos informações atualizadas, porque já correu um ano, tivemos muitas novidades por esse ano, muitos desafios, e eles vão dividir com a gente aqui a apresentação desse franchising de sucesso e também essas atualizações. Quero agradecer o tempo e a disponibilidade do Fernando e do Cândido para estar com a gente aqui, dividindo essas informações com a audiência brasileira no Eurofranquias. Sejam bem-vindos. Obrigado, Carolina. Bom, eu queria começar para que vocês, eu queria pedir que vocês se apresentassem, né, inicialmente, porque a gente sabe que a audiência vai mudando, né, a gente tem uns seguidores que acompanham a gente sempre, mas sempre vem novas pessoas, então, que a gente possa conhecer melhor o Fernando e o Cândido, e aí, em seguida, começar a apresentação do modelo de negócio da House Shine. Ok, então se calhar começo eu, o meu nome é Cândido Mesquita, eu sou o fundador da House Shine, temos 12 anos de existência e também o fundador do Grupo N-Brand. O Grupo N-Brand é o maior grupo português de franquias, ou seja, nós temos várias franquias, não temos negócios só em franquias, mas realmente o nosso core business, aquilo que é a parte mais importante do nosso negócio é as franquias. Venho do mundo das multinacionais, venho do mundo também do marketing e sou gestor e líder de empresas há mais de 20 anos e o nosso grupo tem mais de 17 anos de existência. Muito bem. Então, o meu nome é Fernando Cardoso e eu, digamos que a minha grande experiência foi sempre na área das limpezas, com a vertente comercial também, tenho muita experiência na área comercial. Quando vim para aqui para o Grupo N-Brand, a House Shine especificamente, há 6 anos atrás, abracei o projeto, comecei nas limpezas, foi-me também incutido a área comercial. Passado algum tempo, o Cândido deu-me a oportunidade de ser supervisor e comercial da empresa também e, a partir daí, hoje em dia, estou como diretor da rede nacional House Shine. Foi sempre a crescer, Fernando. É verdade. Obrigado. Bom, então, qual é o modelo de negócio da House Shine? Conta um pouco para a gente a experiência, o número de franqueados, aqueles dados iniciais que todo mundo pergunta, né, para se familiarizar com o negócio. Então, se calhar começo eu, Fernando. O modelo de negócio, nós quando criámos a House Shine, quando desenhámos a House Shine, na altura havia em Portugal algumas empresas americanas que tinham sucesso no modelo, mas não correspondiam totalmente às necessidades. Então, eu inicialmente comecei por pensar em ser franqueado de uma dessas marcas e quando fui analisando o modelo de negócio e conhecendo a cultura portuguesa, percebi que não estavam tão adaptadas ao nosso mercado como isso. Então resolvi lançar a House Shine há 12 anos atrás, aqui na cidade do Porto, e aquilo que nos diferencia em relação ao nosso modelo de negócio, nós trabalhamos com uma equipa de 2 profissionais de limpeza sempre. Essas profissionais de limpeza são altamente especializadas, ou seja, elas têm um programa de treinamento muito extenso, que se prolonga no tempo, e depois nós temos ferramentas, máquinas e materiais totalmente diferenciados, ou seja, as nossas ferramentas de limpeza, os nossos produtos, tudo foi desenhado e adaptado para a casa, para fazer uma limpeza de qualidade num reduzido espaço de tempo. Então, hoje em dia, com muito orgulho, nós somos líderes de mercado com uma grande distância dos nossos concorrentes, e a razão tem a ver exatamente com essa tecnologia que nós temos, ou seja, com as nossas ferramentas e máquinas adaptadas à limpeza residencial e com o nosso sistema, com a nossa metodologia de limpeza das casas. Então nós conseguimos fazer, em relação aos nossos concorrentes, nós limpamos a casa num espaço de tempo muito curto, ou seja, por exemplo, enquanto que, sei lá, uma diarista no Brasil ia demorar 8 horas para limpar, a mesma coisa que nós numa hora e 40 minutos e 45 minutos limpamos com uma grande qualidade. E o nosso serviço é garantido, ou seja, na verdade, se nós não fizéssemos bem o nosso serviço, o nosso cliente pode nos pedir para nós repetirmos a limpeza de forma totalmente gratuita. Então, ou seja, é este diferencial, é esta nossa capacidade de limpeza que faz com que a gente leve uma grande dianteira dos nossos concorrentes e depois é parte do marketing, não é? Onde naturalmente é necessário atrair clientes
e nós temos uma capacidade de marketing, uma máquina de marketing muito bem montada, onde continuamente investimos. Então, ou seja, temos esses dois mundos, ou seja, por um lado, a parte do negócio em si, a parte operacional muito bem estruturada, e por outro lado, a parte de captação de clientes também muito bem montada, que faz então esta atração. Então este é que é o diferencial da Alshine em Portugal, e por isso é que nós somos líderes incondicionais de mercado. Carolina. Fernando, gostaria de complementar? Sim, eu já agora gostaria de complementar que neste momento nós estamos com 65 franquias em Portugal, ok? Em que 2 são próprias, 2 são nossas. A procura foi tanta que tivemos a necessidade realmente de abrir mais uma unidade nossa, e estamos em franca expansão, sem dúvida alguma. E posso aproveitar já também para lhe dizer que neste momento nós temos 17 parceiros brasileiros. Ok, adiantando aqui, porque realmente faz toda a diferença. A Alshine é uma franquia que nós estávamos conversando, né, Fernando, há uns dias atrás, e ela já está meio a meio, né, meio luso, meio brasileira. Sim, sim. Realmente temos tido bastante aceitação. Os nossos parceiros que vêm do Brasil, eles compreendem perfeitamente o nosso modelo de negócio, compreendem que também têm uma empresa por trás dele que lhes vão dar todo o apoio para os ajudar num processo de transição que não é nada fácil, mudar de país, deixar toda a sua vida para trás para poderem vir para novas culturas, é complicado, então eles entendem que o Grupo N Brand realmente está empenhado no sucesso deles, sem dúvida alguma. E o fato da Alshine estar dentro de um grupo, né, isso também reforça esse suporte, né, porque a troca, né, entre as marcas de know-how, de experiência e também ganho de escala em relação ao suporte, marketing, vendas, né, eu percebo isso como um grande diferencial da Alshine, né, das marcas da N Brand para o brasileiro, né. Bom. Só pegando realmente nesses pontos, porque o mercado português é muito diferente do mercado brasileiro, ou seja, é um mercado muito mais pequeno do que o mercado brasileiro. Então, a questão de nós sermos um grupo, naturalmente faz com que da nossa parte haja uma capacidade de suporte muito mais abrangente, muito mais completa do que se nós fôssemos uma marca só. Por isso, então, lá está, essa parte realmente acaba por ser muito importante, Carolina. E esse ponto das unidades próprias, eu particularmente valorizo bastante, porque vejo como o próprio franqueador está ali de olho, né, na ponta, né, recebendo o feedback do cliente e aí tendo a oportunidade de propor inovações que façam completo sentido para a estratégia, né. Por mais que o franqueado leve as informações, né, esse olhar do franqueador, ele é muito importante, né. Sim. Eu queria que vocês dissessem, então, a respeito para a gente adicionar já essa perspectiva nova, né, que aconteceu no país e no mundo inteiro, né, essa questão da pandemia, do confinamento, quais foram os desafios que a Alshine enfrentou, né, nessa situação toda, e como saíram dessa situação, como se comportaram, e passado aí quase um ano nessa situação, né, que a gente está vivendo essa situação nova, quais foram os ganhos, né, a evolução, a inovação que foi trazida para dentro da rede e que agora veio para ficar. Sim. Carolina, sem dúvida que a pandemia teve um impacto muito grande em todos nós, não é? Eu, apesar de tudo, olho para o mundo, não é? E a gente já vai ao negócio, mas falando da pandemia, fico triste no sentido que vejo que há países com muitas dificuldades, mesmo nesta altura que nós na Europa já estamos completamente a sair dela, há países com tremendas dificuldades e sejam-nos muito tristes. Na verdade, nós em Portugal, e a Carolina, que está connosco também já há bastante tempo em Portugal, sabe tão bem como eu acho que nós em Portugal acabamos por ser uns felizardos, não é? Nós tivemos uma altura muito curta onde a pandemia foi mais forte em Portugal, mas na verdade também não foi tão problemática, mas houve um mês mais ou menos que foi um período mais forte, e na verdade, ou seja, em termos efetivos na vida das pessoas, ou seja, na saúde, naquilo que é, a pandemia não teve um efeito tão grave em Portugal como isso, não é? Teve um efeito grave numa primeira fase, no primeiro confinamento, quando a pandemia entrou na Europa,
que realmente Portugal fechou, e fechou por um período até excessivo, mas também fez com que não houvesse nenhum problema social, houve um problema económico, porque realmente, ou seja, os negócios nessa altura caíram muito, a Alshine caiu muito, nós chegámos a cair, eu não me recordo muito bem, já está um bocadinho distante, mas chegámos a cair 70%, ou uma coisa assim, 70%, 80%, ou seja, houve um período que foi muito forte, não é, Fernando? Portanto, caímos muito, mas depois rapidamente começámos a recuperar, então em 3, 4 meses nós voltámos à faturação antes pandemia. Neste momento, nós já recuperamos, ou seja, já estamos no nosso progresso, no nosso plano de crescimento, portanto, já estamos acima do ano anterior. E aqui eu gostava só de falar de uma coisa, que a Carolina falou da questão das unidades próprias, eu já volto à questão da pandemia, a questão das unidades próprias, lá está, e aqui a pandemia, porque realmente costuma-se dizer que quando há uma crise não são os maiores que vencem, há uma força nisso, mas o poder da adaptação é o mais importante, não é tanto a dimensão, mas é o poder da adaptação. Eu realmente aí houve um esforço muito grande de adaptação, e nós saímos completamente reforçados, ou seja, neste momento nós estamos a trabalhar em grandes investimentos, portanto, ou seja, temos um negócio, nós recuperamos muito, fomos a primeira empresa em Portugal a desenvolver o sistema de desinfecção Covid-19, a desenvolver um selo de garantia Covid-19, portanto, todas essas situações que foram muito importantes, mas isso para nós já é história, não é? Ou seja, isto já ficou bem lá para trás. Neste momento nós estamos a olhar muito para o futuro, estamos a fazer muitos investimentos em comunicação, mas também em desenvolvimento. Nós estamos a lançar, a testar neste momento na nossa unidade piloto, numa das nossas unidades piloto, estamos a testar uma inovação total no mercado de limpeza, que vai ser lançada ainda eventualmente este ano ou no próximo ano, portanto, mas ainda está no processo de laboratório, portanto, que vai ser absolutamente bombástico, nós não podemos sequer divulgar o que é, mas vai ser absolutamente bombástico. Estamos também a investir, nós temos o nosso software de gestão, é totalmente integrado, mas estamos a investir num ainda mais integrado, então estamos também em processo de desenvolvimento, onde no futuro a Alshine, ou seja, qualquer franqueado, cliente, tanto vai no seu celular vai poder tratar da gestão do negócio toda através de um celular. Portanto, nós estamos nesse processo de inovação que provavelmente só para 2022 é que sairá para o mercado, mas lá está, nós estamos num processo de crescimento muito grande. Por isso, a pandemia realmente o que fez foi ainda naturalmente acelerar o nosso crescimento e o nosso processo de inovação. Muitas pessoas relatam, né, que a pandemia trouxe 10 anos, fez com que as empresas andassem 10 anos em 1 ano, 2 anos, né, em termos de inovação, de tecnologia, porque, de fato, todo mundo teve que se reinventar, né, sem poder estar na rua, né, vamos dizer assim, de grosso modo, as pessoas tiveram que se reinventar, as empresas tiveram que se reinventar rapidamente, né, e a Alshine foi uma delas. Bom, o Cândido já até deu... O Fernando gostaria de complementar alguma coisa em relação à pandemia? Não, foi mesmo... O Cândido já falou tudo, mas realmente o nosso processo de adaptação, eu gostaria de reforçar que foi mesmo muito rápido. Também, até pelo processo de liderança que nós temos, porque não conseguimos estar... Quando vemos que algo está a fugir ou algo está a ir abaixo, como aconteceu no tempo da pandemia, nós entramos logo em ação, e o Cândido, nesse sentido... é excelente logo a reunir-nos e arranjarmos soluções para podermos precisamente reverter o processo daquilo que está a acontecer, sem dúvida alguma. E veja bem, mais uma vez, apontando aqui a escala, né? Todas essas inovações que a Alshine provavelmente absorveu para dentro do grupo podem ser compartilhadas com outras marcas do grupo, que vai trazendo ganho também, né, em relação à concorrência. E aí, nesse sentido, vamos entrar nas vantagens, né, quais são as vantagens da Alshine em relação à concorrência e também para quem vai ser franqueado, por que ele deveria escolher a Alshine. Fernando, se calhar... As vantagens de ser um franqueado Alshine: estar no melhor grupo a nível nacional, com todo o apoio, processo de crescimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento no negócio, formações frequentes, acompanhamento em consultorias, auditorias, ou seja, todo o processo que nós proporcionamos ao nosso franqueado é para que ele tenha sucesso desde o primeiro dia do seu negócio. Nós começamos com as formações, por exemplo,
este pequeno exemplo, só a formação que nós damos aos nossos franqueados, com o Master, só com o Master é um processo, são 3 semanas connosco, intensivas, 3 semanas ali, em que passam pelo processo de conhecimento de todo o know-how de negócio, do processo de conhecer as limpezas, de softwares, área comercial, marketing, ou seja, ficam a conhecer realmente como é que o nosso negócio funciona. Depois disso, nós ainda acompanhamos em todo o processo de recrutamento, de formação das profissionais, ou seja, são tudo mais-valias. Eu não vou estar a desvendar muito mais, porque senão toda a gente quer conhecer o nosso negócio, mas realmente o nosso franqueado tem uma grande vantagem connosco. Tem o nosso acompanhamento a 100% durante todo o seu processo de crescimento do negócio. E eu gostaria de acrescentar que os nossos, quem está nos acompanhando aqui, pode perfeitamente dar uma olhada na playlist dos depoimentos dos franqueados brasileiros que já estão aqui em Portugal, que tem alguns que são da House Shine, podem estar testemunhando isso que o Fernando está falando. Sim. Eu gostava só de explicar, lá está, todo o funcionamento da House Shine. O nosso negócio assenta naturalmente no sucesso do franqueado. E é isso que nós temos vindo também cada vez a trabalhar mais, lá está, em todos os pormenores, em todos os detalhes para o sucesso do franqueado, não é? Em otimizar mais os processos, em automatizar mais os processos, não é? Para que o franqueado realmente tenha como preocupação fazer crescer o negócio, mas com todo o suporte. Portanto, ou seja, um franqueado connosco só não cresce o negócio se não quiser, não tem como não crescer, não é? Todo o sistema é montado para aí. Então, por isso é que o Fernando estava a dizer, por exemplo, quando nós dizemos que o treinamento ou a formação, como nós dizemos aqui em Portugal, é de 3 semanas. Pois, mas ela antigamente era de 5 dias, não é? Passou para 15, porque é que passou para 15, não é? Passou para 15 porque naturalmente nós queremos preparar o máximo possível o franqueado para quando ele vai abrir o seu negócio, ter o sucesso mais rápido, não é? Então, tudo isso é uma vantagem e não há marca na concorrência, absolutamente nenhuma marca sequer que faça metade daquilo que nós fazemos, não tem a capacidade que nós temos, não tem os recursos que nós temos e, sobretudo, não tem uma coisa que nós temos, que é os nossos recursos humanos, o nosso empenho, a qualidade das nossas pessoas, não tem. Muito bem. Bom, nesse sentido, qual seria o perfil, né? É claro, o franqueado tem lá o seu papel também, né? Apesar da marca dar todo o suporte, todo o treinamento, né? O franqueado também tem o seu papel. Qual é o perfil que a marca procura para ser um franqueado House Shine? Carolina, ainda bem que falou que o franqueado tem o seu papel. É assim, não há, a maior parte do sucesso de uma franquia assenta no franqueado. Não vamos ter outras ilusões, porque naturalmente é o franqueado que vai tocar o negócio na ponta. Portanto, se naturalmente ele senta no sofá, não há como, não é? Ele vai ter que ralar, ele vai ter que fazer, não é? Isso absolutamente. Agora, a questão é que o processo está montado para ele poder fazer, mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que ralar. A questão do perfil do franqueado. Na House Shine é extremamente versátil, ou seja, porquê? Porque a grande necessidade que o franqueado tem, em termos de perfil, é que seja uma pessoa que goste de relacionamento humano, ou seja, que goste de conversar com outras pessoas, que goste de lidar com outras pessoas. Essa é a questão mais importante no perfil do franqueado. Porque depois, se ele tem um perfil mais comercial ou mais financeiro, se era diretor de multinacional, ou se trabalhava em publicidade, ou se já trabalhava em limpeza, ou em outra situação qualquer, isso não tem qualquer implicação. Portanto, pode estar por todo o nosso processo, nós ajudamos o franqueado para que ele então tenha esse sucesso. A grande questão é essa, porque ele vai lidar com muitas pessoas, não é? Ele vai lidar com parceiros de negócio de um lado, com clientes, com profissionais de limpeza do outro. Então, ou seja, essa capacidade de lidar com pessoas, de gerar resultados através de pessoas, de conseguir comunicar com pessoas, é a nossa maior exigência. Há marcas no Grupo N Brandt que não é assim, ou seja, há marcas que nós só vendemos para determinado perfil muito específico de pessoas, não é? Porque a marca é muito específica. Não se chama, realmente é a nossa marca nesse aspecto mais abrangente que nós temos no grupo.
E aí a gente pode, eu estava comentando com o Fernando antes, um pouco antes, o perfil do franqueado é bem variado, né? A gente conversa com a nossa audiência, a gente acaba conhecendo, né, alguns franqueados, e tem médico, tem dentista, né, que é brasileiro que veio e começando recomeçando aqui, né, empreendendo através da Alshine, encontrar uma oportunidade, né? Então é bem amplo realmente o perfil, né? Sim, sem dúvida. É mesmo ter a vertente só de recursos humanos, conforme o Cândido disse. Gostar de falar, de comunicar com as pessoas. De resto, nós conseguimos introduzir tudo para que o negócio tenha sucesso. E é importante pontuar que esse suporte todo, né, nós vamos falar aqui um pouquinho, eu queria que vocês falassem um pouquinho desses serviços que são depois desenvolvidos ao longo do desenvolvimento do negócio do franqueado, né, ele recebe uma formação inicial, mas depois ele tem um acompanhamento, né, esse background todo que vocês dão, faz com que a pessoa encurte o seu tempo, né, de empreender, porque se você tivesse um negócio sozinho, criasse isso do zero, você ia ainda ter que comer bastante sal, né, como a gente diz no Brasil, até entender os processos, até entender a importância do marketing, como lidar com marketing digital, toda essa inteligência de negócio que advém, né, dessa experiência toda. Então, o franqueado acaba entrando ele entra no meio da escada, né, ele não sobe lá desde o primeiro degrau, mas ele tem que continuar subindo, né. Carolina, deixa-me só pegar, se calhar até um ponto sobre isso, lá está, eu como morei 2 anos em São Paulo, né, 2 anos no Brasil, conheço um bocadinho da realidade. E nós tivemos alguns franqueados em Portugal, ou seja, lá está, os nossos irmãos do Brasil vêm para Portugal por algumas razões, não é? Uma das principais é a questão da segurança, não é? E naturalmente aqui em Portugal não há questões sobre segurança, não é? Portanto, essa situação é completamente, ou seja, o quesito segurança em Portugal não há questões sobre isso, não é? As pessoas sentem-se seguras cá. Depois, naturalmente, o clima, a hospitalidade, a nossa gastronomia, o nosso bacalhau. Eu estive a comer bacalhau. Pastel de nata. Pastel de nata. Mas estávamos a falar, nós tivemos alguns franqueados que vieram para Portugal, ou seja, do Brasil, que não foram franqueados inicialmente, que abriram um próprio negócio, né? E normalmente as experiências não são tão positivas assim, porque naturalmente há um período de adaptação ao país que naturalmente tem que ser feito, não há como, não é? Tem que ser feito, esse período de adaptação tem que ser feito. Então, naturalmente, ou seja, quando a pessoa vem do Brasil, ou seja, tem que fazer o período de adaptação dela social, não é? Ou seja, do lado pessoal, mais a adaptação profissional. Portanto, naturalmente fica muito mais fácil quando se associa a nós, e nós já temos esta experiência só na Alshine com quase 20 franqueados do Brasil, porque nós ajudamos um pouco na parte social, porque acabas por ajudar, não é? Às vezes, conselhos da questão da casa, da questão onde vai morar, portanto, estas situações que nós acabamos por ajudar, não é nossa obrigação, mas fazemos naturalmente com boa vontade, porque são nossos parceiros e nós ajudamos com boa vontade. E depois esta parte da adaptação profissional, que até é mais difícil do que a social é mais fácil, na verdade, a adaptação profissional, onde então, ou seja, a pessoa não vai ter que fazer a sua descoberta e as suas asneiras e dar as suas cabeçadas na parede porque não funcionava, não é? Porque nós vamos estar lado a lado a ajudar a dizer como é que fazem em Portugal, não é? Porque realmente o mercado é bem diferente do Brasil para Portugal. E esse networking dentro da própria rede, né, eu acredito que isso seja uma mais-valia também, a gente acaba conhecendo outras pessoas socialmente falando, que a gente não teria oportunidade, muitas vezes, de conhecer, a não ser que se inserisse em algum clube, alguma igreja, alguma associação de classe, né, e isso tudo demora, né, se tiver filho, conhecer os amiguinhos do filho, pai do filho, demora um pouquinho, né. Sim, porque naturalmente a pessoa tem logo acesso, ou seja, nós somos quase 250 parceiros de negócios, não é? Então a pessoa tem logo acesso a essa rede. Uma das coisas que nós fazemos, ou seja, quando um franqueado novo, nós apresentamos para os colegas da região, nós apresentamos para os colegas das outras franquias, há naturalmente encaminhamento de negócio entre as nossas várias franquias, há esse cross-selling entre as várias franquias. Naturalmente isso é também uma vantagem. Uma das coisas que nós fazemos anualmente, que é um dos pontos altos, que naturalmente este ano, para o semana já vamos poder fazer normal, é a nossa convenção anual, não é? Onde então nós vamos para um hotel, para um bom hotel,
e ficámos 2, 3 dias, e é todas as marcas do grupo, é todos os parceiros do grupo, não é? Então é muita gente, e naturalmente nós temos sempre especificamente momentos até de networking, onde precisamente nós colocamos os colegas a falar uns com os outros para se conhecerem melhor, para fazerem trabalhos sobre oportunidades de negócio entre eles. Fazemos isso. Depois há o networking social normal, não é? Do almoço, do jantar, da festa noturna, da animação, portanto, toda essa parte. Mas naturalmente a questão do networking é muito positivo, sem dúvida, Carolina. Muito bem, daí acho que a gente pode encaminhar para esse suporte, né, a convenção vem, suporte, esse desenvolvimento, né, esse acompanhamento, a convenção também entra nesse quesito. Eu queria que vocês desenvolvessem mais essa questão, qual é o tipo de auxílio que o franqueado tem no seu dia a dia, né, ele começou a House Shine, recebeu todo o treinamento, já está ali com os primeiros clientes, mas ele não tem experiência, como é que é a condução disso? Falou, Fernando? Sim, fala. Ok. O Fernando é sempre assim, quando eu estou, ele aproveita-se. Eu gosto. Ele aproveita. O meu mentor, eu não vou ensinar nada, só tenho que aprender. Portanto, nós passamos por várias fases, não é? Ou seja, entender que um franqueado, não é? Ele passa por 3 grandes fases de negócio, não é? A primeira fase é a fase de adquirir o conhecimento, adquirir o know-how, não é? Ou seja, perceber o negócio, conseguir dominar o negócio, não é? Então nós comparamos isto a pistas de rally, não é? Ou seja, se eu vou fazer um rally, então a primeira parte é a pessoa perceber como é que o carro funciona, como é que a pista é, como é que eu acelero, como é que eu travo, como é que eu faço em segurança, pronto. Então ou seja, isto é a comparação de aprender todo o know-how do negócio, isto é a fase 1. Então na fase 1, em termos de treinamento, o que acontece é todo o treinamento inicial, que é feito em sala, que é feito na prática, ou seja, de estarem lado a lado nas nossas unidades, a ver como é que é feito, ou seja, ouve em sala, mas depois vê na prática e executa na prática, também faz, não é? Então este é todo o treinamento inicial que dura 3 semanas, não é? Então é teórico e é prático, não é? De todos os níveis. Esta é a primeira parte. No treinamento inicial a pessoa também vai definir o seu plano de negócio, ou seja, ela vai ter acesso a perceber quais são os franqueados, ou seja, que números é que foram atingidos, quais são os melhores números, quais foram os números que não foram tão espetaculares, e então ela vai definir e comprometer-se com ela própria sobre quais é que são os números, qual é a ambição que ela tem, que ela quer fazer do negócio, não é? A partir daí ela portanto ela vai abrir a empresa, não é? Quer dizer, a empresa já está aberta, mas vai oficialmente abrir o negócio. Quando ela abre o negócio, é o Fernando que faz esta parte, ou seja, vai com a pessoa para o terreno, para a cidade onde ela está, e vai ajudar a recrutar a primeira equipe de limpeza. Então, ou seja, o Fernando vai recrutar junto com o franqueado a primeira equipe de limpeza e vai treinar a primeira equipe de limpeza, não é? Então, ou seja, vai treinar, mais uma vez, quer na teoria, ou seja, toda a parte profissional de limpeza, a nossa metodologia de limpeza, na prática também. Então, essa equipe vai ser treinada diretamente pelo Fernando. A partir daí, porque na verdade o franqueado ele já teve acesso a isto tudo nas 3 semanas anteriores, ou seja, isto é só uma repetição para ele, mas ele já viu tudo isto antes, é uma repetição, para ele ficar autónomo, porque é ele que vai fazer esse processo lá à frente, pronto. Então a partir daqui, ou seja, o franqueado começa então, somos nós que fornecemos os clientes aos franqueados, então ele começa a receber pedidos, começa a fazer orçamentos, os primeiros do Fernando vai junto, pronto, e a partir daí é um processo contínuo, ou seja, é usualmente diário, ou seja, o acompanhamento é diário, nessa fase é diário, não é? De todas as pequenas afinações, de todas as pequenas dúvidas. Depois o acompanhamento passa mais para semanal, não é? Ainda estamos na fase 1, ou seja, o franqueado ainda está a dominar o know-how, ainda não passamos para a 2 nem para a 3, ele está a dominar o know-how. Então, ou seja, portanto, nessa fase então, depois passa para o acompanhamento semanal, até que passa para quinzenal e há de passar para mensal, mas isso só na fase 2. Pronto. Então, ou seja, nós estamos a assegurar, aí pode haver questões de marketing, questões de cliente, portanto, nós vamos assegurar que o franqueado começa a fazer tudo direitinho. Fase 1. Fase 2 é quando nós vamos, ou seja, o franqueado, então, se formos para a pista de rally, ele já sabe conduzir o carro, então ele já vai poder pisar no acelerador, ele já vai poder acelerar, não é? E começar a crescer o negócio com mais velocidade. Fase 2 do negócio. Pronto. Então ele já domina o negócio, ele já sabe como é que é, não é? Ele já não vai cometer erros, não é? Então ele já sabe. Nessa fase o acompanhamento é mais quinzenal ou mensal, depende da situação, mas há sempre um suporte diário, ou seja, alguma dúvida do dia-a-dia, ele tem sempre esse suporte. Tem esse suporte naturalmente
por telefone, por WhatsApp, por e-mail, não é? Onde nós temos também grupos específicos. Por exemplo, se é uma questão técnica, né, onde ele então coloca a foto da situação, coloca a dúvida da situação digital, né, e no momento, portanto, nós e através de uma outra forma que não te explico como é que funciona, porque é segredo, portanto, nós vamos então passar a informação no momento para ele saber no momento como é que tem que atuar com aquele caso específico, não é? Porque naturalmente, por muito completa que seja a formação, o treinamento acontece sempre coisas novas. Pronto. Então aí estamos na fase 2, então ele está a acelerar o negócio. E depois aí, lá está, entra outra parte de treinamento que nós damos aí para a pessoa perceber como é que ela cresce o negócio. Portanto, aí nós entramos nessa situação, porque na primeira fase não é tão importante, não é? É dominar o negócio. A segunda é acelerar o negócio, crescer o negócio. Portanto, segunda fase. A terceira fase vai então ser a fase de pequena afinação, ou seja, o negócio já é grande, já é sustentável, já é rentável, nós vamos começar a afinar para ele crescer mais, para ser mais rentável. No meio disto tudo, nós vamos tendo sempre treinamento contínuo, quer para direcionado, ou seja, internamente para profissionais de limpeza, quer para a gestão, a administração da franquia, portanto, para diretores, no mínimo trimestral. Então, nós vamos fazendo esses encontros. Por outro lado, nós também fazemos treinamento e formação ao nível mental, vamos dizer assim, ou seja, nós também entramos nessa parte, né, no coaching, na programação neurolinguística, PNL, portanto, então nós também fazemos esse treinamento, no caso esse treinamento é feito por mim pessoalmente, portanto sou eu que faço esse treinamento, é uma das minhas responsabilidades, onde então lá está, porque nós também precisamos de assegurar que a pessoa realmente tem todo o conhecimento e toda a capacidade em termos de coaching para conseguir levar o negócio lá para cima. Portanto, em termos gerais, é este o funcionamento. Claro que no meio disto tudo depois seja uma ligação só para a parte de marketing, há uma ligação de questões financeiras ou jurídicas, não é? Que tudo isto vai sendo assegurado por outros elementos da equipe, mas aí já depende. Mas então, em grosso modo, é isto, Carolina. Muito bem. Fernando, gostaria de complementar? Não, está tudo dito. Obrigado. Vamos passar, então, para a última parte, que a gente vai falar de números, né? Eles gostam bastante. Então, eu queria que vocês apresentassem as principais taxas para o investimento inicial e qual é o valor do investimento total, expectativa de faturamento, tempo de empate, né, dessa entrada e saída de dinheiro, para que eles tenham uma noção de como que se estrutura esse negócio em termos financeiros. Realmente, facultar aqui os números, é assim, neste momento o franchising da House Shine tem um valor de 17.500 euros, isto sempre valores mais IVA, ok? A nível de investimento total, nós andamos sempre na casa dos 30.000 euros. Estamos a falar que é a aquisição do franchising, que lhe vai garantir tudo que ele necessita para arrancar, à exceção de uma carrinha, um carro comercial para a equipa se poder deslocar e uma loja, um escritório, um espaço físico para estar presente, para lidar com os recursos humanos. Mas aí será um arrendamento. São valores baixos, não tem grande dificuldade. Então, contamos na casa dos 30.000 euros. Com este valor já incluímos aqui 5 a 6 mil euros de fundo de maneio, ok? Isso, que é muito nós chamamos de capital de giro, né? Exatamente, o capital de giro, que é muito importante as pessoas se sentirem alguma segurança. Até porque, por exemplo, o break-even do negócio House Shine normalmente ocorre ao fim de 3 a 4 meses. Então, nessa altura, a equipa já está a pagar as despesas todas fixas e já não tem necessidade de estar a utilizar o seu capital de giro. A nível de retorno do investimento, normalmente ele ocorre entre 1 ano e meio a 2 anos. Temos as duas situações, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, mas sim, é entre 1 ano e meio e 2 anos que ocorre o retorno do investimento total do negócio. Ok? Ok. E depois nós temos royalties e taxas de propaganda mensal, né? Sim. A nível de royalties, nós como é que funcionamos? Será sempre por equipa, sendo que os primeiros 3 meses ficam sempre isentos de pagar royalties. Só ao 4º mês é que começam a pagar, aí nessa altura estamos a falar que será a altura de já estarem a criar uma segunda equipa, o que se torna interessante, vão começar a pagar da primeira. São 189 euros de royalty por equipa. Quando passarem para uma segunda equipa, normalmente,
e é como nós gostamos de trabalhar, a equipa tem que ter uma taxa de ocupação na casa dos 70%, para nós começarmos a cobrar royalties dessa segunda. E depois na terceira, na quarta, sempre dessa forma. Taxa de publicidade, estamos a falar que são 26 euros a crescer aos 189. São valores simples, sempre por equipa, valor mensal, isenção de 3 meses. A equipa são sempre 2 pessoas, né? Sempre equipa, 2 profissionais, sim. E na medida em que ele vai acrescentando as equipes, ele vai ganhando capacidade de trabalhar mais, de vender mais serviços, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Até porque o crescimento é contínuo, porque o Master o que é que lhe garante? Garante-lhe uma captação de leads de clientes, neste caso pedidos de orçamento, frequente, mensalmente. E então, digamos que se receber 30 pedidos por mês, fechar ainda seja 50%, e vamos já se calhar aqui entrar um bocadinho numa parte mais específica, se fechar metade dos negócios, uma equipa precisa de 20 clientes para estar preenchida, só para ter uma noção. Então o crescimento é sempre contínuo, não tem como não ser. Ao fim de 3 meses está a criar uma segunda equipa, e há unidades que conseguem muito mais rapidamente, ok? Muito mais rapidamente, depende depois também do empenho, neste caso do franqueado. E tem uma média de faturamento ou um exemplo para ser dado, que se cite onde estão essas unidades, mas a unidade que mais vende, a unidade que menos vende, alguma coisa que o brasileiro possa ter uma noção? Eu se calhar deixo esta parte aqui para o Cândido, que ele é mais a parte dos números. Depende, o faturamento vai depender, usualmente depende muito da ambição do próprio franqueado, não é? Ou seja, até onde é que ele quer ir, não é? O faturamento médio anual são 300 mil, portanto, falando da média anual, né? Mas nós temos franqueados que se aproximam de 1 milhão de euros de faturamento, ou seja, que se tornam também franqueados que têm mais do que uma unidade, né? Nós temos franqueados que sempre têm 4 alcechanos, né? Então, ou seja, que aumentam muito mais o seu faturamento, né? E um franqueado, ou seja, os franqueados que realmente são menos ambiciosos, nunca faturam menos do que 150 mil, portanto, menos do que isso é praticamente impossível, não é? Pronto, ou seja, é um franqueado que vai ter um lucro mensal em torno de 2.500, 3.500 euros, e ele fica satisfeito e não quer mais. Essa situação nós negociamos muito com os franqueados, ou seja, porque precisamente há essa flexibilidade da nossa parte, ou seja, o franqueado é mais ambicioso, quer ter um negócio maior, ok, vamos então trabalhar para isso. Ou o franqueado quer ter um negócio mais pequeno e com 3.000 euros está tudo bem para ele por mês, ok, tudo bem, nós estamos bem com isso, porque isso depois vai ter a ver também com a quantidade de franqueados em cada um dos territórios, não é? Porque é isso que eu estou a dizer, ou seja, a questão do plano que nós vamos acordando com o franqueado, aquilo que eu disse, nós está no fim do treinamento, é uma das situações que é falada com o franqueado, é precisamente essa definição do que é que ele pretende, não é? Quer ter uma unidade maior, quer ter uma unidade mais pequena, portanto há essa flexibilidade da nossa parte. Nós não obrigamos, não, é franqueado de Alexandre, tem que faturar sempre 700 mil. Não, pode faturar menos, não tem problema. Portanto, há essa flexibilidade. A única coisa que nós obrigamos mesmo, naturalmente, é que o franqueado tem que ter rentabilidade, o negócio tem que ser sustentável e tem que trabalhar com o padrão Alexandre. Não é? Isso aí nós, naturalmente, não podemos abdicar. Mas depois essa questão realmente depende muito do franqueado. Mas a média, repito, é 300 mil. Essa é a média nacional. E a gente precisa prestar atenção também na área, né? Muitas vezes Lisboa vai ser diferente de Viana do Castelo, né, por exemplo. Sim, não é tudo tal, sim, sem dúvida. Lisboa e Viana do Castelo, sem dúvida, vai ser diferente. Mas há outras cidades que às vezes não é exatamente assim, não é? Ou seja, há muitas cidades boas em Portugal, ou seja, que o faturamento pode ser muito alto. Naturalmente, quando estamos a falar de Viana do Castelo, por exemplo, se nós dissermos que em Viana do Castelo o franqueado vai querer faturar 1 milhão, nós vamos dizer, ok, quer faturar 1 milhão, não vai ser em Viana do Castelo, vai ter que fazer isso no território. Não é? Não vai dar, em Viana do Castelo não vai dar para faturar 1 milhão. Pronto, mas normalmente o franqueado também dá Alexandre, ou seja, quando nós estamos a falar de um faturamento de 300 mil, é o médio, nós já estamos a falar de um lucro anual de 90 mil, então, ou seja, em Portugal é muitíssimo bom, não é? Para o custo de vida em Portugal é muitíssimo bom. Há uma influência do território, sim, mas lá está, vai depender também daquilo que o franqueado quer, mas também
Por um lado, a concorrência no mercado como Lisboa é maior, no mercado como Viana do Castelo é menor, portanto, há aí várias situações. Por isso é que é muito importante esta nossa conversa com quem se candidata a ter um Ausstein, para que nós também possamos analisar o perfil da pessoa, o que é que ela valoriza, e então poder direcionar, ok, então é melhor aqui ou é melhor naquele outro local. Isso é muito importante. Muito bem. Bom, acredito que a gente cobriu aqui todas as informações pertinentes, né, a apresentação da Ausstein para os brasileiros que têm interesse em vir para Portugal, ou que já estão aqui em Portugal e pretendem empreender nos próximos meses, né. A Ausstein é uma boa opção e está aqui descrita alguns pormenores que não estão lá na nossa página de franquia, lá no portal Eurofranquias, então fiquem sempre atentos aqui no YouTube, que a gente sempre está trazendo novidades. Eu queria que vocês me dissessem nós já conversamos a respeito disso, né, em relação às áreas mais procuradas, né, que vocês têm prioridade para abertura, e vocês me disseram que é melhor dizer ao contrário, né, porque a Ausstein tem bastante espaço ainda de crescimento. Queria que vocês tocassem um pouco nesse assunto, explicassem um pouco, porque quem está aí do outro lado já pode ir observando outras oportunidades, né, não ficar apenas pensando só em Lisboa e Porto, mas existem outras cidades que também são boas de se viver com a família, que a Ausstein também está procurando franquear. Carolina, vamos só aqui entender um pouco da lógica para perceberem porque é que a questão do território tem mais a ver com quesitos do próprio franqueado do que da Ausstein, não é? Ou seja, como o Fernando falou, uma equipe de limpeza é ocupada por 20 clientes apenas, preenchem uma equipe de limpeza. Uma unidade, para ter um lucro de 100 mil euros por ano, estou a falar de lucro, não estou a falar de faturamento, a falar de lucro, ou seja, de 100 mil euros por ano, ela vai precisar de umas 8 equipes de limpeza. Ou seja, estamos a falar de um nível muito alto, não é? Ou seja, 100 mil, estamos a falar de 350 mil, 400 mil de faturamento, não é? São 8 equipes. Portanto, 8 equipes, nós estamos a falar de 400 clientes. Não é? Não, perdão, estamos a falar de menos de 200 clientes. Menos de 200 clientes. Não é? Então, ou seja, por aí nós já percebemos que, ou seja, com 200 clientes apenas, nós temos um faturamento e uma rentabilidade, um lucro muito alto. E só são precisos 200 clientes. Então, por aí nós já percebemos, não é, que realmente, ou seja, que quase que em qualquer cidade isto é possível. Não é em todas as cidades, é verdade. Há algumas cidades que nós não autorizamos, nós não passamos licença para Ausstein, porque são muito rurais, porque são muito tradicionais, então o nosso negócio é demasiado moderno para aquelas cidades. Não é? Há algumas cidades que não é possível, mas na generalidade das cidades sim é possível. Por isso, ou seja, e por outro lado, não é, a Ausstein tem uma cota de mercado, apesar de tudo, que nós temos muito espaço para crescimento. Porquê? Quem é o nosso maior concorrente? Na verdade, não é uma empresa. O nosso maior concorrente é o que no Brasil é a Diarista. Não é? Então é sobre a Diarista que nós ganhamos muita cota de mercado. E a Diarista tem uma cota de mercado ainda. Por isso é que essa possibilidade do crescimento é possível na generalidade das cidades. Então, ou seja, o que nós fazemos é, quando o franqueado manifesta interesse, ele vai dizer onde é que ele quer, ou então vai pedir o nosso aconselhamento, e nós vamos sempre dizer onde é que é possível nós concedermos licenças. Não é? E então, por isso, ou seja, é possível no território todo, é possível, Fernando, Açores, não sei se é possível ainda. Açores é possível ainda. Madeira é possível ainda. Madeira ainda é possível uma. Já temos uma, ok, é possível outra. Ok, pronto. Então é exatamente isto, ou seja, nós vamos, pronto. Mas lá está, mesmo nas ilhas, ainda conseguimos uma licença para cada ilha neste momento, não é? Daqui a um mês ou dois já não sabemos, neste momento ainda é possível. Pronto. Mas na maior parte, ou seja, o que acontece é, o franqueado diz, eu quero em Braga, vamos dizer, tomar exemplo Braga. E a gente vai dizer, não, Braga já não tem licença, mas tem aqui ao lado em Guimarães, não é? Então, ou seja, então há essa situação. E como Portugal é tão pequeno e as nossas estradas são tão boas, não é? As distâncias são muito curtas, não é? Porque uma distância em Portugal de, sei lá, de 30 km, não é? A gente faz em 20 minutos, não é? Então não tem expressão. Muito bom.
Bom, Eu estou-me a rir, desculpa Carolina, eu estava-me a rir aqui porque recentemente falei com um parceiro que está no Brasil e ele estava-me a dizer, eu vou viver em Leiria, mas queria abrir a minha franquia em Braga. Eu disse, mas já viu a distância que há de um lado ao outro? Já viu quantos quilómetros são? E dizia ele, mas isso é pouco, isso é pouco, porque no Brasil estão habituados a distâncias tão grandes, quando a gente fala aqui em 300 quilómetros não é nada. de Parece fato. que é algo mesmo normal no Brasil, e eu achei imensa piada agora por isso. E no nosso país, lá está, o nosso país, de uma ponta à outra ponta, são 500 quilómetros. E de um lado, não é? Do lado do mar até ao lado interior são 180 quilómetros, não é? Então, ou seja, é muito pequeno e ele tem vias de acesso principais espetaculares em todo o país. Portanto, realmente, não há tanto essa questão. Muito bem. De fato, é bem curto comparado ao Brasil. Bom, eu queria agradecer, então, a disponibilidade do Fernando e do Cândido. Gostaria de saber se vocês querem complementar com alguma informação que deveríamos ter dito aqui e não dissemos. Se não... Da minha parte, não, Carolina, está tudo. Eu só deixo uma palavra, que é realmente, ou seja, estamos gratos pelos parceiros do Brasil que tenham vindo até nós e naturalmente fazemos um trabalho pelos muito bons. E dizer que se tem ambição, se gosta de lidar com pessoas, não é? A Alshine é uma excelente opção para aquilo que é um baixo investimento. Não é? Dentro do grupo N-Brand é a franquia de mais baixo investimento, realmente é a Alshine, com uma rentabilidade muito alta. Estamos aqui de braços abertos. E muitos brasileiros já abraçaram a Alshine, isso é um ponto interessante. Bom, então eu queria agradecer a disponibilidade e o tempo do Fernando e do Cândido para estar aqui conosco no canal Eurofranquias, apresentando um pouco mais sobre a Alshine, dando essa perspectiva da pandemia, para que vocês tanto nos perguntam, e colocar o nosso canal à disposição também para outras entrevistas. Queria deixar que vocês dissessem as palavras finais e despedimento aqui dos nossos acompanhantes. Só quero agradecer a oportunidade de nos entrevistar e estarmos aqui a falar um pouco sobre aquilo que é o nosso negócio. Muito obrigado, Carolina. Da minha parte também o meu agradecimento pela presença e pela oportunidade, Carolina. Obrigado. Muito bem, a gente fica por aqui. Eu quero lembrar vocês que também teremos em breve outros franqueados brasileiros que nós vamos entrevistar da Alshine para que vocês conheçam essa perspectiva, a perspectiva do franqueado brasileiro, um pouco da sua história particular e a sua atuação na Alshine. Espero vocês, então, em breve. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.